Boa noite, meu povo. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, um pouquinho tarde, né? Mas vamos falar dos fundamentos da educação, trabalhando temas a serem visualizados. Dentre eles, vamos falar um pouquinho da educação e a complexidade do ser, né? E a transformação social. São dois tópicos importantes, com certeza será cobrado em prova, tá ok? Então vamos lá, começar a nossa aula discutindo um pouquinho sobre esses temas. Primeiro tópico que iremos trabalhar hoje é justamente sobre a educação e a complexidade do ser. Então, é a complexidade do ser e do saber. Então, vamos lá. A complexidade do saber é um termo cunhado por Edgar Morin, que na verdade é Edgar Morin, né? Marin, Morin, né? Sabe o termo assim, que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Para tratar de situação do conhecimento humano no mundo. Vamos explicar um pouco a teoria deste autor e depois iremos ver a sua relação com a educação. Para o autor, o conhecimento humano está fragmentado e muito especializado atualmente. Assim, ele propõe que, em vez da fragmentação em disciplinas na organização do conhecimento humano, é possível sair desta lógica com lógica de compartimentada e propõe uma união das disciplinas. Dessa forma, o autor estabelece a não particularidade dos saberes, mas a sua complexidade entre as diferentes disciplinas e possibilidade de construção transdisciplinar do conhecimento humano. Ou seja, qual é a ideia do autor? Dentro da ideia da complexidade do ser e do saber, é trabalhar a educação, trabalhar os conteúdos, gente, de forma interdisciplinar. Ou seja, trabalhar as disciplinas, gente, de uma forma mais abrangente. Em vez de eu trabalhar só a física, só a química, só a biologia, eu trabalho as ciências da natureza. Trabalho as três ao mesmo tempo, ao qual um conteúdo tem a ver com o outro. Isso vai facilitar mais para o conhecimento do aluno. Da mesma forma que eu vou trabalhar, por exemplo, a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, né? E eu trabalho as chamadas ciências humanas, né? É uma forma de você desenvolver vários pensamentos lógicos e trabalhar com que este aluno ele possa entender os conteúdos de uma forma mais adversa, tá bom? Como consequência, observa-se que nesse caminho há muitas incertezas. Agora, por quê? Não estamos acostumados a lidar com a organização do conhecimento dessa maneira. Há uma ciência que necessita ser redescoberta, pois já temos uma que é excessivamente dividida em partes altamente especializadas e já não responde mais aos desafios atuais do mundo. Né? A gente sabe que, por isso que se diz que o termo ele é complexo. Né? A gente sabe que hoje em dia muitas escolas elas ainda adotam o método tradicional de se trabalhar. Então, se trabalha só por disciplina. Mas o mundo de hoje, através dos avanços tecnológicos, propõe que os alunos eles tenham um conhecimento mais avançado. Porque muitos jovens, hoje em dia, crianças, já nascem com o dedo no celular. Então, já têm um conhecimento mais avantajado. O que eles precisam saber é por que se utiliza determinadas funções, por exemplo, dentro da tecnologia. E da tecnologia, no caso, informatizada. Então, por isso a importância da gente tentar não fragmentar o conteúdo. Por isso, torna-se necessário que os alunos tenham consciência crítica frente à incerteza do conhecimento. Morim argumenta que é preciso uma ciência com consciência, isto é, uma ciência consciente dos seus limites, frente aos desafios globais do mundo. A educação seria como um motor de desenvolvimento de novas mentalidades, mas afinadas com os desafios da complexidade do saber. Ou seja, para a gente entender o conhecimento de determinadas coisas, a gente vai precisar do quê? Buscá-lo. E quando a gente fala em buscá-lo, não é o Ctrl+C, Ctrl+V. É o professor, é o docente, é você que vai estar na SEDUC, né? Precisa ter essa visão de mundo, essa visão de conhecimento. Hoje, não pode-se mais um professor atuar só dentro da sua área sem procurar ampliar, torná-la mais ampla.
porque assim fica uma coisa muito banal. Então, o aluno ele precisa dessa curiosidade, né? Ele precisa entender determinadas coisas, e quando o professor vem com essa gama de conhecimento de diversos outros conteúdos dentro do conteúdo que ele está desenvolvendo, é óbvio que esse aluno ele vai começar a criar essa consciência crítica, vai começar a ocorrer os debates, vai dar a entender uma metodologia mais ativa, ou seja, cria-se o debate, aquilo que não se trabalha dentro da educação de instrução, né? Que lá você já trabalha aquela metodologia mais passiva, né? A questão do método, a questão da disciplina, do controle, né? Do decoreba, não é verdade? Então, por isso a importância da gente ter essa consciência crítica. Então, quando se trabalha na complexidade do saber, é buscar novos meios, novos caminhos, novas mentalidades. Ok? Então, para Moreira, a educação deve evitar um conhecimento inóspito e cheio de informações, que, na verdade, tem pouca aplicabilidade no mundo científico e humano. O último termo justifica o uso do conceito complexidade do ser. Ele argumenta que é necessário que os alunos tenham consciência da forma como são organizados os saberes científicos. Isso porque os estudantes terão melhor visão crítica se dispuserem da habilidade de compreender as relações entre as disciplinas. Ou seja, os alunos hoje eles precisam entender que quantitativo de informação pode somente ser enchimento de informação. Ou seja, eles não vão conseguir ter um conhecimento de aplicá-los de uma forma mais concreta. Então, o mundo científico, ele todo tempo está em constante mudança. Então, para o aluno, ele precisa ter essa consciência. Ele precisa ter essa organização desses saberes científicos. Ele precisa ter, de novamente, né, como se falou anteriormente, essa visão crítica do conteúdo. Por quê? Porque é aí que ele vai descobrir que tipo de habilidade ele vai ter e de que forma esse conhecimento não só entrou por um lado e saiu pelo outro, né, como a gente costuma dizer no nosso português, claro, mas que ele possa, sim, absorver determinado conhecimento e possa entender o porquê do funcionamento das coisas do mundo, tá bom? Seguir. Além disso, é importante a compreensão da ciência com seus alcances e limites, pois a coloca como um campo de atuação humana. Não deve existir saber intocado, digno de especialistas. Coloca-se a intenção da formação científica em diferentes áreas interligadas do conhecimento humano. Observamos que essas áreas são saberes e não mera informação, pois é menos importante ter uma imensidão de informações avulsa do que compreender o processo de construção científica do mundo. É muito interessante a gente destacar isso aqui, eu vou até destacar aqui no texto, né? Essa parte que ele diz assim: observamos que essas áreas são saberes e não, olha lá, e não mera informação, pois é menos importante ter uma intensidade de informações avulsas do que compreender o processo de construção científica no mundo, né? Então não se pode trabalhar tantas informações aleatórias sem saber de que forma essas informações podem ser trabalhadas na construção do dia a dia, na construção do conhecimento, tá bom? Vamos seguir aqui. E aqui nós temos uma questãozinha para a gente resolver agora, tá bom? Diz assim: em relação à construção do saber, olha lá, construção do saber, lembrando que a construção do saber ela é trabalhada dentro da complexidade do ser e do saber. Então, toda vez que vocês ouvirem falar na palavra construção do saber, ele está relacionando a esse tipo de educação, a educação que se fala sobre a complexidade do ser e do saber. Então, gente, é muito importante para que todos possam entender o significado de algumas palavras-chave que caem na prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aí diz o seguinte, primeira questão, tá? O conhecimento progride principalmente pela capacidade de contextualizar e englobar. Letra B. Conhecer e pensar
é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas também dialogar com a incerteza. Letra C. Interdisciplinaridade pode significar troca e cooperação, o que faz com que possa vir a ser alguma coisa orgânica. Letra D. As informações constituem parcelas dispersas de saber. E a letra E. Uma cabeça bem feita, ao contrário de uma cabeça bem cheia, significa que o mais importante é dispor de princípios organizadores que permitam ligar os saberes e também lhe dar sentido. Corretíssimo. Então, a nossa letra E está corretíssima. A gente acabou de falar sobre isso, né? Vamos voltar aqui onde foi que a gente falou sobre isso? Bem aqui, ó. Quando a gente diz: observamos que as suas áreas de saberes e não mera informações, pois é menos importante ter uma imensidão de informações avulsas do que compreender o processo de construção científica no mundo. Então, é a mesma coisa que ele fala. Um monte de informação avulsa é uma cabeça bem cheia, né? Então, quando ele fala nesse termo, informação avulsa, ele está se referindo a quê? A uma cabeça bem cheia, né? Então, ele fala de cabeça bem feita é o quê? É aquela construção científica, a construção do saber, né? Então, ele fala que os dois trabalham justamente os chamados princípios organizadores, que vão permitir o quê? Ligar os saberes e também lhe dar sentido. Então, não adianta se estudar sem ter o sentido para o que você está estudando. Tá ok? Então, a resposta correta é a letra E. Tá? Vamos seguir. Segunda questão. Em oposição a um paradigma conservador, olha bem aqui, vamos entender. Quando a gente vai fazer uma questão de concurso, é muito importante que a gente leia o enunciado com calma. Tem gente que vai lendo e não para. Ó, em oposição a um paradigma conservador. O que, que ele quer dizer isso? Quem é o paradigma conservador que nós estudamos nas nossas aulas? É quando a gente falou sobre a educação de instrução. A educação de instrução era um paradigma conservador. Por quê? Porque lá o professor falava e o aluno escutava. Existia o controle e a disciplina da turma e esse aluno não tinha um mínimo de diálogo com o professor. Por quê? Porque a ideia do professor era meramente um instrutor. Passava as informações simples e o aluno aprendia. E acabou-se. Tá? Nesse caso aqui, ele está falando em oposição, ou seja, que não se trabalha essa ideia do conservador. Há uma proposição de um paradigma, olha lá, um paradigma, com base na complexidade, ou seja, a complexidade do ser e do saber. É correto afirmar que um paradigma com base na complexidade, vamos lá, está apoiado em uma abordagem newtoniana cartesiana? Não, gente. Por que, professor? Não tem nada a ver isso. Gente, quando a gente fala em newtoniana cartesiana, vou só pegar aqui a canetinha, tá? Quando a gente fala na questão newtoniana cartesiana, a gente vai falar do quê? A gente vai falar do racionalismo, né? E o racionalismo está ligado justamente à ideia de Descartes, né? Que é o pai do racionalismo. Então, ou seja, o racionalismo dá a ideia do quê? Da razão. Como ele fala em oposição, o conservador era o racionalismo que se trabalhava naquela época, tá bom? Então, ele se trabalhava a razão. Se é oposição, eu não posso falar de racionalismo nessa questão, tá bom? Letra B. Exige uma ação docente e um profissional que subsidie uma prática transformadora. Isso a gente vai ver lá na frente, tá bom? Fundamenta as práticas educativas e um processo reducionista e fragmentado. Onde está o eixo? Na fragmentação, né? A ideia da complexidade é que as disciplinas elas estejam interligadas e não fragmentadas. Quem fala a questão da fragmentação, gente, é quem? Bora pegar aqui uma outra coisinha de caneta, tá? É quem que fala da questão da fragmentação. É justamente o desenvolvimento, ó,
desenvolvimento humano e democrático. É ele que vai falar sobre a questão da fragmentação. No caso da complexidade, ele não fala em questões fragmentadas, e sim elas têm a questão da interligação, tá? Da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Demanda uma conexão e uma abordagem pedagógica específica. Ó, demanda uma conexão e uma abordagem pedagógica específica. Vamos ver a outra aqui. Propõe a separação dos saberes, mais uma vez, a ideia da fragmentação, e isso aqui a gente já acabou de ver, que fala-se do desenvolvimento humano e democrático, tá? Desenvolvimento humano e democrático. Então, não é. Então, gente, a resposta correta da questão seria, sem dúvida nenhuma, a letra B, né? Que exige uma ação docente e profissional que subsidia uma prática transformadora. Então, para se ter a prática transformadora, exige-se o quê? Que esse docente possa trabalhar com conteúdos interligados, de uma forma que o aluno ele possa compreender o assunto e possa aplicá-lo. Ou seja, entender o sentido do que está se aprendendo. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Bem, agora vamos falar da educação como transformação social. É impossível tu falar de educação como transformação social e não falar de Kant, né? O Kant, gente, ele falava muito sobre isso. Só que Kant, ele trabalha a ideia do racionalismo, tá? Ele trabalha a ideia do racionalismo, mas o empirismo. Então, ele vai trabalhar os dois, a razão e o sentido, tá? E ele vai se basear, gente, em um cara conhecido como Jean Piaget, tá? Ele vai trabalhar a questão de Jean Piaget. Então, ele vai falar muito sobre essa educação como transformação social. Vamos seguindo aqui. A relação entre educação e transformação social, ela é complexa. Vamos pegar aqui a nossa canetinha, tá? Vou pegar aqui, marcar texto. Pegar aqui uma outra cozinha, né? Pegar aqui um azulzinho, né? Ó, ele fala que a transformação social, ela é complexa, tá? Ela é complexa. Primeiro, vamos nos tentar sobre a forma como ocorre essa transformação. Como é que ocorre a transformação, professor? Vai já saber, tá? Como é que ocorre essa transformação social na relação do homem com o mundo? Primeiro ponto. Vamos abordar nesse campo alguns conceitos filosóficos marxistas. Isso porque teremos que descrever como ocorre a transformação social. Essa é uma pergunta, né? Como é que isso ocorre? Dentro da ação humana planejada. Após essa abordagem, iremos entender a relação entre educação e transformação social. Kant Marx, ou Karl Marx, foi um filósofo influente na sua época, nos séculos 19 e 20. Ainda no nosso século, suas ideias exercem profunda influência sobre a sociedade. Esse autor realizou estudos que abordam diferentes campos do conhecimento. Olha lá, tá? Economia, política, sociologia, filosofia. Então, nessa aula, vamos abordar alguns conceitos filosóficos relacionados ao trabalho e à educação. É até interessante a gente entender que muitas vezes nós deixamos de achar, a gente deixa de entender que muitos autores que falam um pouco da pedagogia, falam um pouco da educação, não são somente autores pedagogos, não são somente psicólogos. Existem outras pessoas que contribuíram muito para essa transformação, e um deles foi Karl Marx, tá bom? Vamos dar um exemplo. O homem é capaz de gerar, olha aqui, o homem é capaz de gerar uma cultura na relação com a natureza.
Ele o quê? Planeja construir casas em um determinado espaço e verifica como serão utilizadas. Este planejamento aqui de finalidades na alteração do ambiente é o que é o homem diferente dos outros, torna o homem diferente dos outros animais. Ou seja, o homem ele tem a capacidade de usar aquele espaço, planejar como vai fazer aquela coisa e fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, os animais não têm essa mesma ideia. Isso porque, por exemplo, uma abelha também faz a sua casa em uma colmeia, mas ela faz isso por puro instinto. Então, no caso da colmeia, da abelha, ela não tem um pensamento, eu vou construir uma casa ali, uma colmeia. Não, o instinto da abelha faz com que ela crie e ela construa a sua casa. O homem planeja essa ação porque é o quê? Está aqui. Ele é portador da ação de criar cultura, né? Então, o homem ele planeja essa ação porque ele é portador, tá? De ação de criar cultura. Então, ele vai criando determinadas coisas e isso vai ajudando a transformar aquele ambiente onde ele se encontra, tá bom? A cultura é um dos mais significativos elementos que faz o homem. Então, aqui, gente, mais uma dica importante, né? Vamos lá. A cultura é um dos mais significativos elementos que o faz o homem. Ele é o homem, é capaz de fazer uma intervenção no ambiente para transformá-lo em um lugar melhor para viver. E a educação? Como é que se insere nisso? Então, é agora que a gente vai falar. Por exemplo, na teoria marxista, a educação é um longo processo de conscientização da transformação da natureza, pelo ser humano. Dessa maneira, o homem teria como oportunidade a situação de transformação da realidade através da ação humana, ação da cultura. Essa ação seria orientada com base em princípios e no planejamento para que ele possa ter o melhor proveito da relação com a natureza. Apesar de tudo, né? Tudo, o homem ainda continue se transformando, às vezes, até num animal irracional, até porque o próprio animal irracional ele sai destruindo tudo, né? O homem não. Ele, por cobiça, por poder, né? Ele acaba destruindo as coisas e aí acaba tendo o resultado que nós já sabemos, né? Nesse sentido, a educação teria como eixo o processo de ensino e aprendizagem através de diferentes relações do homem com a natureza. Assim, a educação poderia transformar a sociedade. Olha lá, gente. Ele não fala que transforma, ele diz que poderia, pois a ação humana orientada conseguiria executar essas mudanças. Então, o que ele acredita? Que a educação transforma. A educação transforma a sociedade, mas devido a uma ação humana. E essa ação humana de transformação na sociedade é que ocorre as chamadas mudanças, tá? A consciência desta transformação coloca-se como perspectiva de um processo de educativo baseado na consciência de classe social, na perspectiva da intervenção das pessoas na história da humanidade, tá? Então, ele dá a ideia de que a educação transforma, que a educação ela é a parte fundamental da vida humana, da ação humana, né? A consciência de classe social é o quê? É a afirmação de que do sujeito diante das necessidades materiais da vida. Há uma consciência de como a miséria é produzida, bem como as diferenças entre as classes sociais. É comum a gente tentar entender por que existe tanta miséria no Brasil, né? Será que a educação ela pode ajudar através dessa chamada consciência de classe para que as pessoas possam não se tornar viverem tanto nessa questão da miséria? De que forma? Em que sentido? Então, por isso que se fala em transformação social, né? A gente sabe que quando se tem uma educação, quando se investe na educação, os resultados acontecem, as mudanças ocorrem, né? Então, a ideia é sempre essa, que a gente se fundamente na ideia de que a aprendizagem e o conhecimento, dentro de uma educação
geralmente a gente chama de educação escolar dentro da instituição, ela pode transformar, e realmente ela transforma. Dessa forma, o indivíduo consegue pensar as mudanças na história para além do momento presente. Ele começa a pensar enquanto sujeito coletivo, não enquanto sujeito individual. A perspectiva da intervenção na história insere-se nesse processo de consciência de classe social, uma vez que os sujeitos conseguem vislumbrar mudanças possíveis na realidade. Então, a primeira mudança do sujeito é a dele, né? A primeira regra da vida é a sobrevivência. Então, ele vai pensar de que forma ele pode mudar a vida dele, através da transformação com a educação, né? Então, olha lá. A educação é um processo de tomada de consciência. Então, está aqui a nossa primeira dica, né? Então, olha lá. A educação é um processo de tomada de consciência. Dessa transformação humana realizada em diferentes níveis da sociedade. Nesse sentido, o processo educativo deve favorecer, olha lá, deve favorecer o entendimento desta relação de transformação e evitar que os alunos sejam enganados pelo processo de alienação. Gente, é muito comum isso hoje em dia, né? Por que, professor, isso é comum? Você observa que hoje, principalmente com a questão das redes sociais, dos fake news, essa alienação, muitos alunos são alienados, entram nesse processo. Mas por quê? Porque eles não trabalham a educação de forma correta. Eles não aprendem determinadas coisas. Eles não buscam esse conhecimento. E óbvio que se eles não buscarem esse conhecimento, eles vão entrar nesse processo de alienação. E essa alienação é o oposto da transformação, como diz aqui, né? Ó, o processo de alienação é o oposto da transformação, uma vez que acarreta a compreensão enganosa da realidade. Então, ou seja, se uma pessoa ela é alienada, ela é obviamente que ela não vai transformar nada. Pelo contrário, ela vai só estar em decadência, porque ela sempre vai acreditar naquilo que fala e não buscar esse conhecimento. É aquilo que eu falo. Quando se fala em fake news, por exemplo, que é um tema muito falado hoje em dia, as informações elas chegam até a pessoa. Se a pessoa não for alienada, ela vai buscar a informação correta, ela vai procurar pesquisar, saber se aquilo realmente é verdade ou não. Já a pessoa alienada, ela faz o quê? Ela multiplica a informação. E isso acaba causando um transtorno muito grande, né? Então, por isso as grandes campanhas das mídias para que as pessoas não utilizem fontes suspeitas e se procurem as fontes corretas com relação a determinados assuntos. Essa situação configuraria entender quais situações do mundo são assim e não irão mudar. É totalmente diferente o processo de transformação dentro desta perspectiva. O entendimento é que a realidade pode ser modificada sempre ao longo do tempo, né? É verdade isso? Sim. Se o que aconteceu contigo lá em 1983 não é a mesma coisa que acontece em 2023. Observe que de lá para cá houve muitas transformações. Mas por quê? Porque muitas pessoas buscaram o conhecimento para que hoje a gente estivesse vivendo num outro momento. Podem ser diferentes os níveis de transformação, por exemplo, a realidade local, a realidade nacional, a realidade internacional, o meio ambiente, a organização econômica da sociedade e a organização política. Então, podem existir várias formas, né? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão relacionada à transformação social. Diz assim: didática se refere a uma importante área da pedagogia. Todo mundo sabe que é muito importante a gente trabalhar a questão da didática, né? E trata-se de uma disciplina fundamental para a transformação de formação de professores. Considera-se como a teoria do ensino, pois investiga os fundamentos e as condições adequadas para a atividade. Sendo assim, é correto afirmar que didática é um tema que nós iremos trabalhar durante as nossas aulas para ser duplo, e geralmente vem em prova, tá bom? Mas aqui, no caso, ele está fazendo uma relação com a questão do ensino, com a questão da educação, tá? Letra A. Após muitos anos de domínio no campo educacional e em decorrência das mudanças sociais e econômicas em evidência, houve necessidade de unir a didática, né? Unir
a didática, com seu caráter prescritivo, instrumental e tentar sua remodelação para que houvesse uma evolução junto às mudanças ocorrentes. Vamos deixar essa aqui. Nos primeiros anos do século XXI, houve um momento de segmento, avanço, revisão de valores e busca de sustentabilidade para manter a qualidade de vida da produção em prol da sobrevivência humana. Aqui ele já está falando de uma questão mais técnica, né? Questão mais de emprego, de trabalho, não de educação. O conhecimento tornou-se a separação entre os meios de produção, cultura e necessidades econômicas, exigindo do indivíduo formação de nível superior que atendesse a essas necessidades, mas que também houvesse de utilizar conhecimento de maneira adequada e criasse sinergia entre o velho e o novo, entre o que existia e o que precisava de avanço. Bem, onde é que está o erro na questão? Quando ele chega aqui, por exemplo, e destaca que a formação, exigindo que os indivíduos uma formação de nível superior, né? Para que isso aconteça o quê? Que atendesse a essas necessidades. Gente, não há, para se haver essa transformação, não exige-se um tipo de nível. A transformação ela pode acontecer desde os níveis menores até os níveis maiores, tá bom? Então aqui ele está especificando um tipo de nível. Aqui embaixo, a educação é uma instituição que tem contribuído para o processo de formadores da sociedade, desde a história da humanidade. Os indivíduos e grupos travavam relações recíprocas diante da necessidade de trabalharem conjuntamente para garantir a sua sobrevivência. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma relação não de didática, né? Ele está fazendo uma relação da história, né? E complementando de onde foi que ocorreu esse nível, né? De mudança. Mas aqui ele não está referindo-se à questão da didática, tá? A educação sempre esteve a serviço da produção e sobrevivência humana. Sempre teve, gente. Bora ver, né? Os contextos foram e são formados conforme a necessidade de desenvolvimento e de avanço para que ocorra essa transformação, né? Então aqui, gente, também ele está falando que sempre ocorreu e a gente sabe que não foi sempre assim, né? Até porque antigamente a educação não era para todos, só aquelas pessoas que detinham dinheiro, que detinham poder, que poderiam estudar, tá? Então não foi sempre. Então corretamente está a questão D, né? Nos primeiros anos do século XX, um momento de segmento, avanço, revisão de valores e busca de sustentabilidade para manter a qualidade de vida. Não, isso aqui é em relação ao trabalho, a letra A mesmo, tá? Após muitos anos de domínio, ó, do campo educacional em decorrência de mudanças sociais, como eu falei, só quem tinha o poder era os que tinham dinheiro, podiam estudar, e econômicos em evidência. Houve a necessidade de unir a didática em seu caráter prescritivo, instrumental e tentar uma remodelação para que houvesse uma evolução junto às mudanças ocorridas. Então, falou em mudança, falou em transformação, tá? Então, olha aqui, no caso específico da didática, que é uma disciplina pedagógica fundamentada, criada para elaborar um método universal que possibilitasse ensinar tudo e todos. Sua contribuição não está na sua relação com prática social, e a necessidade de cada momento histórico em si, no fato da análise de seus conteúdos técnicos. Isso aqui, na verdade, gente, faz parte da letra E, tá? Isso aqui faz parte da E, mas ela também não tem a relação da didática, como ele fala lá, tá? Por quê? Porque ele está falando de uma especificidade, tá? Por fim, podemos definir essa relação de transformação do homem na natureza como um conceito de trabalho. Olha lá, deixa eu só ajeitar aqui. Então, como por fim podemos definir, olha lá, uma relação de transformação do homem da natureza com o conceito de trabalho não alienado, né? Ele diz que a alienação é o oposto, pois o homem está atrelado ao processo de mudança social na construção de sua cultura. Em contraposição, o trabalho alienado configuraria apenas na produção de bens materiais para a sociedade. O trabalho humanizador é aquele que transforma o mundo, mas também transforma o homem,
né? Através desta ação pelo trabalho, ele desenvolveria melhor todo o conhecimento humano atrelado ao mundo da cultura. Então, quando se fala em cultura, gente, transformação social. Nesse sentido, buscamos também entre o princípio do trabalho, de trabalho não do universo da educação. Então, trabalho e educação têm que andar juntos, tá bom? O trabalho aqui entendido é o sentido de construção, olha lá, das relações humanas. Assim, o processo educativo tem uma função fundamental, qual é? A consciência dessas relações e a instrumentalização do conhecimento dessa relação do homem com a natureza, homem e natureza. Em outras palavras, a educação teria uma função muito ampla, sendo como um processo contínuo. A gente não para de estudar, sempre está se inventando alguma coisa. De possibilidade de transformação do aluno no seu meio e na sua realidade social. Esse processo aconteceria através da aquisição de novos saberes, conjuntamente com o processo de conscientização da possibilidade de mudança social na sociedade. Tá bom? Então, se transforma a educação sem que se ter, não se tem transformação na educação, sem que se trabalhe com a cultura, sem que se trabalhe com o trabalho, né? E sempre com o contexto, não só da questão da sobrevivência, mas do conhecimento adquirido, tá? Então, vamos para essa questão aqui. Com ênfase, né, na arte de 2018. O trabalho não é emprego, não é apenas uma forma histórica de trabalho em sociedade, né? Olha, o trabalho não é apenas um emprego. Trabalho em sociedade. Ele é uma atividade fundamental pelo qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento. Considere o trabalho como um princípio educativo, equivale a dizer que qual é essa função do trabalho? O principal papel da escola é a preparação da criança para o trabalho na vida adulta. Claro que não, né, gente? Não é o principal. É criar cidadãos, né? É criar pessoas de bem, né? É criar cidadãos mais críticos. A escola precisa atender às necessidades do mercado de trabalho, da vida produtiva do país. Claro que não, né? A gente não vai só atender essas necessidades. A escola ela é muito mais ampla. O ensino médio precisa ter como objetivo central a formação técnica do aluno. Isso daqui, gente, está atrelado ao tecnicismo, né? Naquela época em que os alunos já saíam com curso técnico, né? Por quê? Porque eles precisavam de mão de obra. O ser humano é produtor de sua realidade e, por isso, dele se apropria e pode transformá-la mais do que certo, letra D de dado, né? Então, ele vai falar a ideia da transformação do trabalho, mas que o trabalho ele não só serve como algo como um emprego, mas sim como uma forma de produzir uma nova realidade, uma forma de se apropriar de algo e se transformar, tá? Então, aqui a gente tem um resuminho, tá, gente? Para a gente encerrar a aula. Ó, instrução. O que é instrução do trabalho? Só para a gente relembrar. A instrução trabalha a memorização de informações, um ambiente disciplinador e controlado, pouco diálogo entre o professor e o aluno e ênfase na certificação de exames. Isso é a educação de instrução. Qual é a palavra-chave do desenvolvimento humano democrático? Processo amplo de construção da inteligência e da afetividade. Busca ampliar a capacidade cognitiva dos alunos, inclusão de oportunidades educativas. Da complexidade do ser, entra a questão da incerteza, né? Frente ao conhecimento fragmentado, olha lá, e disciplinador. Necessita de necessidade de pensar sobre como é construído o conhecimento humano. Novos desafios para a educação mundial. Então, sempre procura-se aprender, sempre procura-se saber, né? Transformação social. Educação como processo de trabalho e intervenção da realidade. Falou em trabalho, transformação social. Processo de conscientização. Falou em classe social, transformação social. Processo de busca de mudanças em relações humanas e relação com a natureza. Então, relação humana com a natureza também é a transformação social.
Beleza, gente? Bem, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, né? Vamos só sair daqui, tá, gente? Gente, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. E na nossa próxima aula vamos falar dos fundamentos elementares, dos fundamentos da educação e já trabalhar a parte 3, né? Nós vamos falar dos tipos de pedagogia, né? Então é muito importante que vocês fiquem atentos para as aulas de vocês, tá bom, gente? Obrigado, boa noite e até a nossa próxima